porque além de não ter sucesso nenhum, não querem que ninguém tenha sucesso, não querem que as pessoas desenvolvam seus projetos, não querem que a Meg possa instalar suas oficinas. A Meg não pediu para ninguém para instalar oficinas, ela instalou e foi autônoma por mais de 5 anos. Com cara e coragem, cozinhando beterraba e brócolis, botando no vidro e indo para a frente do cepão. Eu me lembro tão bem quando aquele pastor veio me visitar e disse aqui os barzinhos são caros, né? Aqui perto para pegar um lanche para as crianças. Eu olhei para ele e disse: querido, minhas crianças não comem os lanches oferecidos às beiras do cepão. Ele, então eres organizada, já tenho sua estrutura. Sim, já tenho minha estrutura montada para alimentação da criança. Muito bem. Então vejo que já falo com uma pessoa com estruturas. Foi a única conversa que eu tive com ele. Depois ele pediu se podia visitar o Renato lá dentro do trabalho voluntário, de vários trabalhos voluntários que acontecem ali. Por que nenhuma dessas assistentes sociais, dessas canalhas deploráveis, que agora insistem em tantas preocupações, supostamente preocupações, né? Com a família, naquelas horas não tinha preocupação nenhuma, não havia nenhum tipo de preocupação, que eu ia até lá com o Renato, ele entrava e eu tinha que ficar lá fora. Nesse andar da carruagem, a gente tem todas as provas contundentes para esmagar o grupo Stalkiang, que também permeia as instituições. E tudo que eu tenho para dizer para a magistratura, para o Estado, é que é lindo ver pessoas autônomas, independentes, que cuidam da sua vida. Agora, não é lindo quando elas não estão dando dinheirinho, né, para o Estado e ainda estão querendo cobrar uma multa imensurável do Estado pelos descasos durante os procedimentos infundados e mentirosos aplicados sem autorização da família. Porque quando a gente tem conhecimento do que funciona e só é dado para a gente o que não funciona, obrigatoriedades, isso vai desde a escolarização, que é uma obrigatoriedade, aquele modus operandi, tu não pode opinar nem escolher. Eu vivi isso através das 2 agendas, onde a minha opinião não valia nada, só valia a opinião das putinhas maconheiras, ir lá dentro, invadir, passear, abraçar árvore e tudo, levar o filho da gente para passeios, mais passeios do que estudo, e isso me encheu o saco suficiente ao modo de hoje termos as nossas estruturas, as mesmas estruturas que trabalharam com adultos na minha cidade, na minha casa, antes de sermos sequestrados pelo Estado e trazidos para esses tratamentos de merda, de pura merda, degradantes. Enquanto os verdadeiros tratamentos não foram dados, o homem foi degradador. E eu poderia estar na mesma degradação tóxica já, se não fosse suficiente para lidar com os problemas e lidar com a dor. E não é dor do sucesso, é dor física. Dor física, que é por isso que estamos nesse estudo intenso das analgesias e quanto que conseguimos restabelecer da saúde com isso, aliado a um suporte imensurável de suplementos. Por que não é aliado ao exercício? Porque estamos impossibilitados de alguns exercícios que éramos acostumados. E aí já vai a dica, que não é um momento auspicioso e nem facilitado para a mãe de família. E sim é um momento cavernoso
terrível, terrível para ser enfrentado. Eu voltei aqui para falar mais um pouco da conversa com o amigo ontem, que foi incrível, incrível ver que existem pessoas com opinião, com a manifestação pública, no caso de um amigo, que tudo que eu estou fazendo pelos meus filhos está certo. E ele diz com a cara e com a coragem, de voz, de vez, está certo. Estás certa, Meg, estás certa, 100% certa. São crianças, não vai expor a tudo isso. E por isso que os grupos que a gente tem denunciado também, no decorrer dos próprios boletins de ocorrência delas mesmas, ficam pipocando, porque na cabeça delas, demente, colonizadas, por ideias furadas, o correto é fazer como elas fizeram a vida inteira, engambelar os analfabetos, engambelar as pessoas de bem, vir com as mentirinhas políticas, vir com as obrigatoriedades tóxicas, vir com um bando de maconheiro dizendo que isso é saúde, que isso não é drogadição, enganando todo mundo, fazendo um monte de gente que não sabia do que se tratava se viciar na porcaria. Que é o método que elas queriam aplicar para a minha criança, com a história do combate à ansiedade. Imagina eu daqui a pouco estar com um menino maconheiro aos 16 anos, porque ele está combatendo a ansiedade, orientado pela própria professora, pela professorinha, pelas professorinhas, que inclusive acho que eu que preciso de uma coca e de um baseador. Sim, queridas, eu só preciso de metionina, complexo B. Vocês acreditam que eu não tomo nem nada para o sistema nervoso central? Não tomo. E se precisar, temos aportes de GABA, temos aportes de vários aportes para o nosso organismo, que trabalhariam de forma incrível, como o SAMI trabalha nas nossas articulações, como glucosamina trabalha nas nossas articulações, como tantos ativos que temos à disposição quando estudamos a verdade sobre tudo que foi oferecido de forma de comércio com o ser humano. Qual foram os alimentos que, por causa as coisinhas que eles botam na chuva ácida e nas produções, foram mais destruídos e hoje estão totalmente ácidos e vilões da própria saúde? É fácil botar tudo num balaio, culpar o agro e dizer que nada mais presta e tudo é transgênico. O que a família fez foi driblar isso. Se desviar dos tóxicos, escolher suas cenouras, descobrir como estão sendo plantados os seus legumes, propor uma plantação na floresta para extrair folhas escuras e seus extratos e ter o maior acesso ao orgânico. E quando temos os extratos que vem um lote de maçãs envenenadas, trocamos por princípios orgânicos da fauna e flora aqui do nosso meio. Observamos animais para colher os melhores ativos e chegar ao resultado que chegamos. Observando os animais, descobriram que o carvão era o poderoso, né? O carvão era o poderoso. A vida inteira, o azul de metileno ajudou crianças e eles tiraram isso de linha. Aí veio o autismo. Vocês entendem como funciona o joguete da farmacêutica? É igual o joguete das politiqueiras baratas. E eu acho que esse é o ponto que o meu amigo quis dizer, que valia muito mais eu seguir um conteúdo que eu intensificasse as coisas que eu tenho para falar e deixasse o grupo para a polícia.
o grupo para investigação. Lembrando que a investigação vai trabalhar em cima da identificação dos capuzados, que vai levar na mãe deles, que é o grupo da quadrilha. Que é o grupo da quadrilha. Que quadrilha, senhora? Quadrilha. Quadrilha local que insiste na perseguição política. Capuzados. Não vamos deixar de falar deles, porque, como eu disse pro amigo, desde o dia que ele viu tudinho acontecer aqui, a investigação é tardia, mas foi aberta pela 10ª para identificá-los. Isso significa que não vamos parar, não vamos precipitar, amigo. Somos orientados. Não escuta elas, não escuta elas, não escuta elas. Simplesmente vá em frente. O sucesso é dor, o sucesso é combate. Estamos fortes, não precisamos retirar as tropas, amigo. Não precisamos dar tréguas para nos fortalecer. Somos invencíveis. Jamais, jamais recuaremos. Jamais recuaremos. Enquanto conversávamos, ele repetia várias vezes: elas são tudo de ruim que existe no mundo e se acabam sozinhas. Elas são tudo de ruim que existe no mundo e se acabam sozinhas. Eu sempre tive essa certeza, meu querido. Por isso me mantive. É por isso que eu mantenho a mesma boleira há dias. A mesma boleira há dias. Essa é a maneira de colocar energia nas coisas. Coloque emoção na sua vida. Coloque emoção na sua vida. A gente colocou emoção nisso. Colocamos emoção nisso. Tiramos a lição disso. Vivemos aí o que fazem as canalhas quando querem manter a proposta das drogas circulantes, dos drogadinhos oportunistas, do projeto de favelização, das invasões combinadas de território. Que território? Território. Aí aqui ninguém invadiu nada. Aí ninguém invadiu nada. Conheça a história individual das canalhas. Conheça a história individual da canalha e vai ver que é diferente da história da família. Nós fomos manchados. A família foi manchada mediante a mídia lixo de Floripa. Mídia lixo de Floripa, mídia lixo de Floripa. E mais incrível, nenhuma das mídias que poderia ser menos lixo tóxico se interessou em nenhum momento nada a falar ou ouvir nada da família. Nem nos mais de 1000 vídeos que eu continuei fazendo. Continuaram denunciando os canais, continuaram tentando me abafar, continuaram tentando me eliminar das redes, continuaram com a censura. A censura da plataforma foi aumentada, até o ponto de eu entrar numa discussão e explicar para a plataforma que eles estavam defendendo bandidos. Aí a plataforma me devolveu dois materiais, sequestrando um material meu que fala do quê? De que política brasileira? Dessa que elas usam. Que é a do fracasso total, do tudo que não presta. De não querer construir nada e que ninguém construa nada e transformar a pessoa que está na defesa do que é bom na pessoa que é a ladra. Quando estou defendendo o idoso, estão me chamando de ladrão. Quando eu estou apanhando, estão dizendo que não, ninguém fez nada. Imagina, para eles é normal espancar uma mulher em via pública, chutar ela até a morte. E para as TV de Florianópolis também. Para as TV de Floripa, a mesma coisa, TV lixo de Floripa. Vocês não defendem mulher nenhuma. Mídia Razão.
Canalhas da Mil Grau, canalhas deploráveis da Cidade Alerta. Vocês são deploráveis, são sempre deploráveis, serão sempre deploráveis. Estão coagindo uma advogada, mas não vão coagir todos os advogados da ilha. Porque nós já temos... o Estado não está coagindo ela, o Estado não. Com o Estado ela está aliada. Aliada? Muito. Porque é pedido do Jorginho harmonizar Nosca a escola. Porque ele deu umas mexidas nos palitos e ele acha que botou professoras boas lá. Porque ele não conhece o histórico delas. Nada vai mudar. O que foi feito aqui não será... É imensurável, é impagável. E nós não vamos recuar. Existe o projeto para ler o verdadeiro significado das palavras. E não vamos aceitar essa distorção jurídica do que é o bandido, transformar a mãe de família na bandida condenada, enquanto as verdadeiras bandidas continuam fazendo a mesma porcaria. Aqui no local, como aqui denunciamos ontem para a delegacia, como aqui vivemos ontem, as mesmas reuniões, os mesmos atentados, as mesmas perseguições imparáveis e que nunca vão parar. E segundo a literatura de como lidar com esses grupos, nós temos que ser invencíveis. Não devemos recuar, não devemos parar. Em nenhum momento tire suas tropas. Se eles estão fazendo isso contra o seu filho, você deve denunciá-los. Deve denunciá-los. Insistir nisso é a segurança da sua família. Independente de ter criado suas oficinas e feito a sua parte para a contribuição social, tirando as crianças do risco, dos focos de risco, dos focos de fofocas como a escola, você tem direito à segurança pública. Mais do que ninguém no planeta. Com certeza, porque eu trabalho com o meu paciente, cuido dele, cuido dos filhos, e isso é, acima de tudo, proteger uma mulher. E não colocar canalhas para cercar a casa dela novamente. Invasão de privacidade. A canalha deplorável, ela quer falar de invasão de privacidade. A senhora sabe o que é invasão de privacidade? Invasão de privacidade é ceder todo o seu terreno, todo ele, sua casa, seu filho, para os capuzados vir pelo meu corredor e cercar toda a minha casa, usando inclusive a casa do nativo bonzinho aqui atrás, muito bonzinho, velhinho inocente, pradedel. Isso é, senhora, invasão de privacidade. Isso é a invasão de domicílio. Isso é invadir a vida das crianças, invadir a minha casa, minhas oficinas, minha vida. Invadir-se até o meu cachorro, quando o conluio tentou envenenar ele por mais de 4 vezes. Tá tudo na net, tá tudo aí espalhado. O nosso compromisso social é diferente do compromisso social dessas pessoas. Somos diferentes. Qual é a diferença, senhora? A diferença é o combate, pô. O combate é o sucesso e é dor. É repetição, é persistência. Não é fazer 2 vídeos e achar que vai fazer mobilização da televisão brasileira putrefata, que está moderando canais autônomos, que quer moderar a tua história, que quer invadir sua vida, invadir sua história, invadir tudo que é seu, de documentado intelectual. Isso aqui que eu estou falando é documentado intelectual, criptografado de voz, de imagem e de tempo.
E não pode ser roubado, nem mesmo pelo YouTube. Mesmo que elas tenham outra versão, elas têm que usar o mesmo sistema disponível para contar suas versões e criar os seus próprios conteúdos. E não podem invadir esse meu conteúdo e querer sequestrá-lo e querer denunciá-lo ou estupidizá-lo, roubando, sequestrando e jogando num programa de inteligência artificial que vai criar uma leitura anti-humana, uma leitura anti-humana, uma leitura anti-humana da mãe de família e querer acrescentar isso num processo jurídico. E convencer através disso e das visualizações disso, pagas pelo partido político. Pagas pelo partido político. Novamente, repito, pagas pelo partido político. Que objetivo geral é desqualificar a mãe. Entende, meu amigo? Meu amigo, entende agora porque eu não posso parar, não posso precipitar. Não posso desistir de vestir essa boleira e vir aqui falar em público o que essas mascaradas, essas canalhas deploráveis que criam um e-mail aqui, ó, eu tenho todos eles registrados aqui, ó, elas criam falsidade ideológica em vários canais da família e começam as ameaças. Todas as ameaças estão chipadas, todas as ameaças estão registradas, todas as ameaças são fornecidas para a identificação da quadrilha de terroristas, os capuzados, que nada mais são do que filho das terroristas vizinhas que foram na TV Record, que foram lá dar sua cara, aquelas caras de bunda, aquelas caras de craquenta, aquelas caras de ignorância, mas não é uma ignorância, são maníacas fingindo ignorância. Quando ela diz, o tiro deu aqui, subiu aqui, fazendo coitadismo, ela é acostumada a ir morar lá não sei aonde que se enfiou e levar rajada na casa. Esse é o nível e esse é o padrão que eles queriam instaurar aqui. Agora pergunta para o meu casal de vizinho que hoje são meus seguidores, honrados seguidores que me escutam, se eles querem esse tipo de vida aqui, se eles querem criar o filho deles com esse tipo de bagunça aqui, se eles querem essa gente colocando pistolas 380 aqui. É só perguntar para ele. E ele vai dar resposta porque ele tem bagas. Ele tem bagas. Ele é dos nativos antigos. Quer criar seu filho no sossego. Não quer confusão. Não quer nada disso. Vê as coisas. Vê o Renato como o Renato é. O cara que se defendeu. Não acreditou nas mentiras que eles tentaram pregar aí para a comunidade inteira. Todo mundo sabe que o Geni nunca deixou ter saída aqui, que aqui nunca teve rua, que existia um casal de inquilino com criança morando na casa, que não tinha possibilidade do cara estar passando na frente da nossa casa quando levou um tiro. Essa possibilidade nunca existiu. E eu tenho que falar disso, amigo. Não posso parar de falar disso. Posso trazer assuntos novos, posso dar uma diversificada no meu canal para não ser chata, mas tenho que estar coligando a essas coisas, porque o objetivo do canal, meu amigo, é botá-las na cadeia. É botá-las na cadeia. É recuperar o meu direito a ser uma ré primária. Eu não cometi crime, eu poderia ter morrido, ser ferida naquele momento, ser chutada por aquele casal que nem eu fui chutada pelo Célio. A diferença é o quanta cocaína eles tinham usado no dia da taça e no dia de reclamar do cacho de banana e quanta cocaína o Célio usou no dia que me chutaram. A diferença está na quantia de drogas usada. E certamente a quantia de cocaína que a craquenta usou, a craquenta lá que gosta de mais coisa, foi muito alta para estar arrancando com as próprias unhas os canos,
tentando enfiar os dedos no meu nariz, me rasgar toda, arrancar essa quantia de cabelos da minha cabeça. Amigo, eu preciso vestir a mesma camisa, eu preciso estar aqui com os materiais e manter a maneira de fazer justiça, que é com a voz. Depois é com a minha vez na justiça. E depois, se a justiça não tomar as providências em Santa Catarina, aí é com as minhas próprias mãos. A moda antiga, como os espartanos. Como os espartanos. E não é por isso que eu tomo ácido aspartico em jejum. Eu tomo ácido aspartico em jejum para garantir que vamos ter a saúde de chegar lá. Porque tentaram sequestrar nossas vidas. Quiseram nos eliminar do mapa. Não por uma vez, por muitas vezes. Está provado. Está demonstrado para essa justiça. E nessas vezes que o Renato foi espancado, sofreu o acidente provocado, porque era para morte dele, que acabou, quem se prejudicou mais foi o engenheiro. Mas o Renato podia ter morrido naquela e era para ter morrido. E o irmão do Bruninho não é um inocente. O irmão do Bruninho não é um inocente. O irmão do Bruninho não é um inocente. Nós conhecemos o modus operandi de vocês, o que inclui também pessoas nativas do lugar, inescrupulosos, bandidos, quadrilha política que desde o ano de 2020, intensificou esses atos de terrorismo. E queira a justiça ou não engolir tudo isso que eu digo nas redes, é a pura verdade, a legítima verdade. E aquele policial que me processou, que não tem vergonha na sua cara de fazer isso, já devia estar sem distintivo e sem arma desde aquelas datas. E ele tem que oferecer muito mais para essa investigação, para permanecer nela ou no seu cargo, do que mentiras. Ele vai ter que fornecer a verdade. Mas está lá. O que eu posso esperar disso, de instituições desse calibre? Esperar o bem se a pessoa que está lá é a que provocou todo o mal em 2020? Será que agora, meu amigo, consegue entender por que eu não troco a boleira, a camisa? Porque eu concentro a força? Porque eu mantenho os vídeos? Porque eu mantenho o meu padrão de fala? Porque eu mantenho a minha concentração no desmascarate de psicopate, no desmascarate dos psicopates e das maníacas políticas. Porque elas sentem o sabor de fazer tudo isso. Como eu sinto o sabor do meu café. É assim que vivem essas pessoas. E quando eu as conheci de nome, de codinome, quando eu cheguei e fui entrevistar a mulher mais antiga do lugar. Uma das mais antigas. E cruzei a história de 3 abuelas antigas para ver se bate, sem elas ter tempo de ter se conversado entre si. No tempo hábil que elas não teriam se conversado entre si. E tudo que eu levantei, as coisas que eu estou vivendo hoje, elas não mentem, a história é implacável. Todas as vezes que outras pessoas passaram pelas mesmas coisas, às vezes que aquela professora foi humilhada pela bandida, às vezes que aquela professora foi extorquida pela bandida, às vezes que aquela professora foi caluniada pela bandida, e aqui eu estou defendendo uma professora. Não é só ataques constante, é um bom trabalho, é estar consciente, é uma mãe consciente, somos pais conscientes, fazendo um bom trabalho na sociedade. Mesmo estando, de certo modo, isolados deles, estamos com eles, estamos neles, estamos dentro deles.
para fazer as mudanças e não para apoiar as covardias. Liga o vento, filho. Não para apoiar as covardias. O sacrifício tem que valer a pena. Eu sacrifiquei a minha saúde. Não foi pela saúde do Renato. Foi por essa causa. Em nenhum momento eu sacrifiquei a minha saúde pelo Renato. Eu estou sacrificando minha saúde por essa causa. E também estou sacrificando a minha saúde porque eu tenho os melhores médicos dos médicos ao meu favor, cuidando de mim, me ajudando, me consolando, o Consolador me ajudando, estando comigo praticamente todos os dias, para que eu tenha essa força descomunal de estar online, ao vivo, todos os dias, trazendo o alinhamento, trazendo a lucidez sobre o assunto, e que nada que as canalhas falem, façam ou tente de ataques vai ser pioral do que um juiz de uma comarca universitária impregnando condena, sequestrando o meu réu primário, porque elas, as putrefatas, têm tanto medo que a gente faça o uso do nosso direito à legítima defesa através de armas de fogo. Elas têm tanto medo. Sabe qual que é o medo delas? É pelo tanto de merda que elas aprontaram. Exatamente como está relatado nos próprios boletins de ocorrência delas, nas próprias mentiras delas, nas próprias mentiras que elas construíram dentro daquela delegacia, dentro desse fórum universitário, que elas não podem fugir do que elas fizeram. Então elas fazem isso. Elas coagem o juiz para fazer esse procedimento que não é legítimo, porque ele não me ouviu. E isso desencadeia o meu total poder de amputar o ostracismo para aquele tribunal, o ostracismo para esse terrorista universitário que não tem interesse em me ouvir. Aplicar medida coercitiva não muda as coisas, não muda a verdade, que vocês não querem me ouvir, que vocês não aguentam a verdade, que vocês são conluio político, que vocês são terroristas, terroristas da lei. Terroristas da lei é o que vocês são. Além de não fazer o seu trabalho, não querem que a sociedade técnica, a sociedade especializada, a sociedade da mãe de família faça o seu trabalho. Esses são vocês, mas não sou eu. E por isso que eu mantenho as minhas oficinas. Mantenho o estado de graça da minha família. Mantenho a minha saúde, apesar dos ataques grosseiros que têm sido feitos contra ela. E não desisto nunca. Agora deu tempo, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Sábado, dia 18 desse nosso janeiro lindo. E vamos aguardar os resultados da investigação.